Bom dia, meus irmãos. Hoje é segunda-feira. Eu quero trazer aqui a palavra de Deus para você, registrada em 1 Samuel, capítulo 1, primeiro livro de Samuel, que diz assim, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O livro de Samuel é um livro muito importante porque nós começamos a ver ali a história de Israel elaborado por um Deus que manda na história, por um Deus que controla a história. Muito importante nós lembrarmos de um Deus que controla a história sem atropelar o nosso livre-arbítrio. Deus conhece o nosso livre-arbítrio, tanto que ele que concedeu, mas respeitando também determina a sua vontade, o seu propósito. Me faz lembrar aqui um texto que eu escrevi de Martinho Lutero, quando ele escreveu aí no Castelo Forte. Uma das frases daquele louvor era muito forte quando ele cantava assim: nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo ele o próprio Deus, triunfa na batalha. Israel está saindo de um período de juízes, vai entrar no período de reis. Os juízes eram pessoas que Deus levantava para administrar a nação, porque a nação verdadeiramente estava longe de Deus. Capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Ou seja, o povo estava perdido porque entrava reis, saía reis e o povo não se convertia. Bom, Deus interfere na história, permite uma tristeza para Ana, mas nas orações de Ana estava a salvação de Israel. Quem sabe essas dores que você sente nas orações seja a razão da vitória da tua família, da tua casa, do teu casamento e do teu ser. Quem sabe Deus esteja permitindo esse sofrimento que você está vivendo, porque a grande vitória virá pelo resultado das orações que você tem feito. A história, portanto, quem dirige é Deus. Quem dirige é o Senhor, esse Deus soberano, esse Deus poderoso, que em todo o tempo a história humana não passa pela vontade humana. A história humana passa pela vontade de Deus. Interessante quando o Warren Wiersbe, um teólogo do século passado, do século XIX, ele escreveu o seguinte: aparentemente, na história humana, a verdade está sempre no cadafalso, enquanto a justiça está sempre no trono. Mas esse não é o ponto de vista do céu. 1 Samuel, portanto, vai nos mostrar que Deus prima primeiro pelo seu projeto, propósito, querer, beneplácito para que se cumpra. Deus responde às orações quando o aflito se aproxima dele. Ana está aflita porque tem uma penina no seu pé. E penina é uma pedra no seu sapato. E ela quer se livrar desse sapato. O que ela faz? Persegue? Maltrata? Penina? Pelo contrário, leva a penina na presença do Senhor. A oração de Ana, no capítulo 1, versículo 3, nos mostra perfeitamente que essa mulher entra, versículo 9, né? Entra na presença do Senhor com o coração totalmente dilacerado, com a alma amargurada. Mas das amarguras, Deus vai transformar em doçura, porque vai responder. Você conhece a história? O sacerdote a terá por bêbada, embriagada, ela confessa que é serva do Senhor e não está. Então o Espírito Santo vem sobre o sacerdote e diz: essa mulher está cheia de compaixão, de arrependimento e de contrição. Deus usa o homem de Deus para falar: então vai embora, porque Deus já respondeu a tua oração. Final da história, Ana sai dali com a promessa da gravidez. Chegando em casa, o seu esposo a conhece, num termo bem genérico, eles se amam e nasce Samuel. Glória a Deus. Só isso? Não. Ali vai ser o homem que Deus vai levantar para instituir uma monarquia em Israel. Israel vai pedir um rei, Samuel vai defender Deus e Deus diz: deixa, eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim, dá um rei a eles. Vai aparecer Saul, o primeiro monarca, mas a monarquia de Israel vai se estabelecer em Davi, onde está a promessa, lá em Ruth, quando Boaz casa-se com ela, e vai nascer então o avô de Davi, glória a Deus, né? Onde vai entrar para a linhagem de Davi, onde Boaz, glória a Deus, vai se tornar verdade. Eu encerro o bom dia de hoje dizendo o seguinte: se você chora com amargura, descansa, vai sorrir com prazer. Deus vai permitir você exultar, porque para Deus não há
e justiça. Bom dia, Deus abençoe.